Pessoal, tá começando mais o Extremo Cast, um podcast feito para falar de política, outras drogas e para ocupar o seu coração, a sua mente. Quando a gente fala de política, a gente cita um certo indivíduo genocida que tem que pedir arrego pro Conde Drácula, vai escrever uma carta para ele, arregando, né, toda a situação política aí de um suposto país que a gente conhece. Foi só mal entendido, tá ok? E quando a gente fala de outras drogas, é que tem gente que acreditou em estado de sítio. E chorou. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que luta muito, batalha demais. Vai conhecer um pouco da história dela. E como eu sou um péssimo anfitrião... Que já virou marca registrada. Já virou marca registrada, eu jogo ela na fogueira para ela se apresentar. Oi, pessoal, eu sou a Sandra, também conhecida como Sandra da Ocupação. Sou moradora aqui do Jardim da União, ocupação próximo do Terminal Varginha, já existente há 8 anos, né? Dia 12 agora fazemos 8 anos de ocupação e já se tornou um bairro. Verdade? Sandra, uma mulher líder, uma mulher muito forte, aí que eu tive o prazer de conhecer nessa caminhada e a gente já começa agradecendo demais aqui a presença da Sandra, principalmente porque com quem a gente quer dialogar, esse é um assunto de extrema importância, porque é hora da gente quebrar alguns tabus e nada mais que a gente falar quem tá nesse processo de luta, né? Então, Sandra, a gente já começa agradecendo demais a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, gente, agradeço muito aí, porque mas sempre que a gente tem a oportunidade de falar o nosso lado da história, né? Porque geralmente as pessoas tratam os ocupantes, as pessoas que ocupam terras como oportunista, como pessoas que estão tomando algo de outras pessoas e, na verdade, a gente só está retomando o que nos foi tirado aí desde o momento da ocupação do Brasil, né? Porque o Brasil não precisou ser descoberto, ele já era habitado. E aí nossas terras foram tomadas dos nossos ancestrais, os índios. Eu sou descendente de índio e negro, então a gente só está retomando um pouco do que é nosso e isso exige muito, muito esforço, muita luta, muito desgaste. E eu fico muito feliz da oportunidade de poder falar um pouco sobre isso, falar o nosso lado da história. Isso me lembrou um pouco sobre o perigo da história única, né? Tava conversando com o Michel hoje mais cedo sobre isso e o quanto a gente não se permite ouvir. E a partir desse momento também, algumas coisas vão ganhando mais espaço do que outras, né? Sim. E aí, Sandro, já vou começar com uma pergunta. A ocupação é tratada muito como uma invasão, você falou um pouco disso. Gostaria que você trouxesse um pouco sobre isso, sobre esse olhar que tem relacionado à ocupação desse lugar, de que é uma invasão, né? De você tirar algo que pertence a alguém. E uma outra coisa é, por que ocupar? Por que ocupar? Eu acho que as pessoas estavam cansadas de serem exploradas. E o pior de tudo é ser explorado numa região onde já era ocupada, né? E aí foram cercando os pedacinhos e outros foram cercando outros pedaços e se tornaram donos por uso campeão e aí foram construindo e alugando e explorando as outras pessoas mais necessitadas. Interessante que depois que a gente começa no movimento, a gente vê que não é exatamente aquilo que a gente pensa, porque a gente imaginava que ocupou aquele terreno, cada um começou a limpar, separou o seu espaço, já vamos construir. Não funciona exatamente assim, porque aí vem toda a burocracia, né? Uhum. O dono corre atrás, entra pro processo e aquilo demora. É aí que muitas pessoas desistem, mas eu fico feliz por eu não ter desistido. Eu desisti sim do meu salão, que eu pagava aluguel, entreguei a casa quando a gente ocupou aqui, que não, essa ocupação não nasceu aqui. Uhum. Nasceu lá no Itajaí, no terreno por trás da Bola Branca, o terreno que era dividido entre a Secretaria do Verde, a Prefeitura e a CDHU. E aí, para ficar mais fácil o despejo, a Secretaria entregou para a Prefeitura e a gente sofria muitos despejos. Então, resolvemos procurar um outro terreno para ocupar e viemos parar aqui, que, por ironia, também é um terreno da CDHU. Mas foi bom, de alguma forma, porque entrou com processo, não pode ter uma reintegração sem uma ação judicial. E aí a gente foi conseguindo evitar o despejo, né, a reintegração. A gente ocupou aqui em outubro e em janeiro eu já estava morando. Entreguei a casa, já estava morando. E eu fico feliz de ter
de ter insistido tanto. Hoje tenho minha casinha, não é lá tão grande, mas eu tenho um teto. Dizer que a gente ainda não corre risco de despejo aí já é muito, a gente ainda corre esse risco, porque enquanto estiver aquele processo da CDHU contra os moradores, ainda vai haver esse perigo. Porém, hoje a gente está entrando a pavimentação, então já estão fazendo asfalto, a gente já tem água, luz, esgoto, já é um encaminhamento aí para regularização. Da hora. Aproveitando, Sandra, só para tirar uma dúvida, que a maioria das vezes a gente acaba tendo discussões de boteco, né? Vamos falar assim. A dúvida que a gente mais tem, no caso eu e as pessoas que eu convivo, é assim, como que, através das leis, vocês acham esses terrenos para tá fazendo a ocupação? A gente pegou e a gente estava conversando sobre as leis, né? E a gente tem uma lei municipal que fala, né, que todo imóvel, todo terreno, ele tem que ter uma utilidade social, né? O que acontece? Os moradores viam ali aquela área enorme durante anos, sem ser ocupada, sem utilidade, e acabaram ocupando. Alguns movimentos, eles conseguem fazer uma triagem de alguns terrenos, não posso dizer abandonados, mas terrenos que estão ali há muito tempo desocupados, sem utilidade. Eles conseguem fazer esse levantamento e aí, de alguma forma, eles descobrem se o terreno está com dívida, se ele é da prefeitura, do estado. Alguns terrenos como esse que nós estamos hoje são terrenos demarcados como 264, que ele é justamente para construção de moradias populares. Então, aqui na nossa área, que é de Manancial, alguns terrenos são destinados para moradia popular, e aí são definidos como 204. E aí tem várias leis, vários regulamentos aí que determinam que aquele terreno é dessa forma. Nem todo terreno pode ser ocupado por conta do lençol freático, por estar próximo da represa, e também por ter delimitado que ali teria que ser preservado para a área verde. Mas esse, no caso, era 204. Então, já havia um projeto do CDHU, já tinha havido um estudo do solo e determinado que seria possível construir. É muito louco você pensar que existe um terreno que é voltado para moradias populares, existem pessoas que estão chegando nesse terreno levantando barracos, porque é assim, né, que começa, Sim. Porque elas não têm onde morar, né, por diversas questões. E aí essas pessoas precisam sair ou recebem pressão porque ali elas não devem estar. Mas se ali é pra moradia, é uma lógica que só de você pensar nela, ela é violenta, né? Isso me faz pensar uma coisa, que enquanto o nosso Estado ele é hipócrita e irresponsável, porque, cara, tá na Constituição, no artigo 6 da Constituição, ele é bem claro que todo brasileiro tem direito à moradia. Só que a gente tem que lidar com uma situação de que quando tem um terreno para as pessoas poderem utilizar ele, construir um canto, um simples canto, cara, não é palácio, não é castelo, é um teto sobre a cabeça. O Estado vem e inventa nenhuma justificativas. Por exemplo, preservar o verde. Cara, a gente entende que é necessário preservar o verde, mas é muito hipócrita quando você vê a Amazônia sendo desmatada da forma que é. Sabe? As pessoas que têm direito à moradia ali sendo expulsas de suas terras. Sim. Sabe? Os verdadeiros herdeiros da terra não têm direito à sua própria terra. E de repente você vê a pessoa alegar que tem que preservar o verde. Sendo que a própria Constituição fala que você tem direito à moradia. Então, poxa, se não está sendo utilizado, qual o problema? Sim. Não, o pior é a desinformação, né? Que nem a Sandra trouxe agora pra gente. Aqui na região o que mais tem são terrenos grandes, baldios, largados ao vento, né? Sim. Sem nenhuma utilidade. Infelizmente você não consegue nem buscar as informações sobre aquele terreno, porque eu vejo que é o quê? É realmente um descaso com aqueles que precisam. Porque, por exemplo, a gente vê ali na região que eu trabalho, na Barra Funda, um monte de galpões abandonados. A maioria é da família Matarazzo. Se você for levantar a documentação, a maioria já deveria ter ido para penhora, já era para ter tido alguma utilidade. E tá lá. Mas por quê? Porque é da família Matarazzo. E aí é toda essa dificuldade. Realmente o descaso é enorme. E o que é mais interessante, às vezes tá ali, tá apodrecendo, tá caindo, ninguém tá nem aí. Aí quando vem um grupo e ocupa aquele espaço para realmente tornar ele um espaço habitável, útil, não pode. Aí aparece dono do quinto dos infernos.
pra cobrar uma coisa. E aí tem isso que a Sandra trouxe, né? Existem formas de você buscar informações sobre qualquer terreno. Você consegue saber de tamanho, dono e até dívida. Existe essas formas de você buscar. Muitos já se tornaram propriedades do Estado justamente por conta de... Mano, o valor da dívida do terreno é maior do que o valor do terreno em si. Exato. Pensando aqui em São Paulo, de um lugar, uma cidade, um estado onde existem mais imóveis vazios do que pessoas na rua. Exato. Pessoas sem lugar pra morar. Sim. Onde a gente assistiu e continua assistindo aí muito pessoas durante a pandemia sofrendo reintegração de posse. Isso não é só um descaso de você ferir um valor da Constituição. Isso é atentar contra a vida das pessoas. Mais uma vez aquela manobra de extermínio que a gente sempre fala aqui, né? Exatamente. Sandra, você falou sobre como que você chegou, mas eu sei o quanto você tem um processo educacional incrível aí no Jardim da União, em várias frentes e tal. Como que funciona essa questão educacional? Principalmente pensando, tá, as pessoas chegam, elas estão ali porque elas veem ao movimento, elas falam, vou entrar nessa pra ver se eu também consigo uma casa. Mas tem um processo que as pessoas precisam estar na luta, entendendo que não é simplesmente você estar ali e pronto, vou esperar. Se ninguém vier com reintegração, ok, vou conseguir garantir meu espaço aqui, meu terreno, minha casa. Tem um processo político e de luta, as pessoas precisam se mobilizar. Como foi esse seu processo de entender que a luta por moradia, a ocupação, ela é um processo político e de luta? Olha, nós tivemos bons mestres, bons mestres mesmo. Só para entender um pouco como cheguei até o movimento. O terreno do Itajaí ele foi ocupado do lado da minha casa, eu morava de aluguel ao lado. Mas, uma semana antes, o terreno no Noronha, onde hoje é aquele condomínio, ele tinha sido ocupado e o meu sobrinho, na verdade, que pegou o terreno. E aí ele falou para a mãe dele, fala para a tia Santa vir que eu peguei um terreninho para ela. E aí eu ia vendo aquelas pessoas limpando, trabalhando para lá e para cá, e eu não entendia muito, mas estava me familiarizando, eu só entendia que eu tinha que ficar lá. Então, todos os dias de manhã eu pegava a Sofia, que na época tinha entre 4 e 5 anos, e a gente ia e passava o dia lá, e assim eu comecei a abandonar meu salão, porque eu precisava ficar com aquele espaço, eu tinha que preservar ele para ninguém tomar. Um mês depois, o terreno do Itajaí foi despejado, porque apareceu lá uma reportagem da Rede Globo, e já tinha pessoas morando, inclusive, e falando sobre... fazendo aquela reportagem no dia seguinte. A subprefeitura foi lá com a GCM e tirou todo mundo. Então eu fui procurar o pessoal que estava à frente daquela outra ocupação, que eu já sabia que estavam se organizando. E aí foi quando eu cheguei até a Rede Extremo Sul, que foi o Guto e a Carol. Contei para eles o que tinha acontecido, se tinha como ajudar, porque já tinha pessoas morando lá. E ele pediu para ver se conseguia reunir um pessoal lá às 10 horas da manhã. Só que ele já falou, olha, o terreno da União é complicado, terreno do Estado, prefeitura, mas tenta reunir o pessoal amanhã às 10 horas e a gente vai lá. E aí foi quando tudo começou, as organizações. Então, assim, o Guto, a Carol, eles ensinaram muito pra gente. Posso dizer que tudo que eu sei hoje foi porque eu tentei absorver o máximo dos ensinamentos deles. As pessoas vinham, sim, naquela esperança de, vou pegar um espacinho. Se der certo, Deus. Se não der, paciência. Outros já vinham mesmo na esperança. Vou sair do aluguel, vou construir minha casa. É aqui que eu vou firmar, vou plantar minhas raízes. O processo todo foi acontecendo, porque a CDHU de imediato ela já entrou com o processo de reintegração, né? Passando as 48 horas, não tem mais como fazer a reintegração sem um mandado judicial. Nós entramos da sexta para o sábado, 5 horas da manhã, então eles só tiveram conhecimento na segunda, aliás, o fórum sábado na segunda. E aí a gente foi se organizando, montando os barraquinhos, tinha que ficar, as pessoas realmente tinham que ficar ali para não haver nenhuma retaliação contra as pessoas que estavam. E aí a gente ia se revezando e foram chegando mais e mais pessoas e a gente explicando, olha, é um processo de luta, a gente tem que lutar, ficar o máximo de tempo aqui dentro para que não fique poucas pessoas, para não serem ameaçadas, para não sofrer nenhuma violência. E a gente deu sorte também porque o terreno ele era todo murado, então só tinha uma entrada. E durante muito tempo a gente ficou só com uma entrada, depois a gente colocou um portão, cada morador tinha sua chave. Foi bem interessante, eu acho que isso nos preservou bastante também. Nem a polícia entrava aqui.
E nisso a gente foi se organizando. Se precisava ir até a CDHU, a gente ia todos em massa, tinha que ir. Ficava uma equipe protegendo os barracos, protegendo os pertences. Os outros iam para a luta, na volta se organizava em assembleia, debatia tudo que tinha acontecido na reunião, e é isso, eles sempre falavam que não tinha como a gente ficar aqui porque já tinha um projeto, e esse projeto eles nunca apresentaram. Na verdade, foi feito um estudo, pelo que eu entendi, não teve verba, não deu continuidade para que fosse elaborado esse projeto. Então, morreu esse argumento aí depois de um tempo. Para construir moradia popular, não havia possibilidade de colocar os moradores na demanda do terreno, porque já existia uma fila enorme. A gente sabe que essa fila existe desde que o mundo é mundo. Sim. E que essas pessoas vão continuar na fila porque, infelizmente, a corrupção... E aí a gente vai entrar em outro detalhe importante, que quando vai sair um empreendimento, algumas pessoas são privilegiadas, conseguem ali uma quantidade de chaves, e aí dá para determinadas pessoas, e aquelas pessoas que estão na fila, que não são de movimento organizado, que não estão ligadas a nenhum dessas organizações, elas vão continuar na fila. E detalhe que muitas pessoas que estavam aqui, elas estavam nessa fila, né? E continuam, porque aqui ainda não foi regularizado, não foi definido o que vai acontecer com essa demanda que mora aqui. E aí esses argumentos todos a gente foi debatendo e juntos a gente foi aprendendo como se organizar. Então, assim, eu procurei absorver o máximo mesmo. E, na verdade, o Guto, a Carol, o pessoal da rede, eles prepararam a gente para isso, né? Porque eu acredito que eles sabiam que não ia ficar muito tempo, não entendo até hoje, mas eles nos prepararam para isso. Então a gente fez todo um processo de formação para entender como funciona o projeto de moradia, como funciona a auto-organização, enfim, tudo veio através das formações dentro da própria ocupação. Então é aquilo. Durante toda a semana, quem trabalhava ia trabalhar, se tinha assembleia tinha que fazer, fim de semana, mutirões, assembleias, reuniões, e as pessoas que realmente se interessaram, elas participaram de tudo. Eu fui uma delas. Posso dizer que dediquei muito, até negligenciei um pouco, ou até muito. Verdade. Meus filhos, minha filha. Eu sou testemunha disso. Não é verdade? E aí eu vivi em prol desse aprendizado, dessa militância durante todo esse tempo. Acho que eu dei uma afastada aí no último ano, que eu me dediquei mais a um outro projeto, que é a Casa da Mãe Solo. E hoje eu me dedico, inclusive, a fazer um ano agora em outubro. Aí eu tô tendo mais um tempinho para minha família. Que é essencial, né, nesse processo, né? Até porque quando você toma a frente de fazer a diferença, né, você acaba querendo ou não respingando na família, né? E é bonita essa marca. Às vezes é muito injusto esse preço, né? Felizmente. E o preço é alto. Posso dizer porque os meus filhos... Eu tenho meu filho de 26, tenho a filha de 23. A minha filha de 23, praticamente quem criou as crianças durante esse período. Por exemplo, muitas vezes eu estava ainda acordando, nem o café da manhã eu tinha feito, aí alguém chegava pedindo ajuda, falando de algo que estava acontecendo, aí eu saía e às vezes só voltava na hora de jantar, muitas vezes nem voltava para casa, e ela foi a responsável por eles durante esse período. O que a amadureceu mais, né? Também transformou as crianças em pequenos lutadores, filhos da luta, que tiveram que também sobreviver a esse processo, aprenderam bastante. Hoje eu tenho orgulho dos meus filhos pelas crianças que eles são, o conhecimento que eles têm, principalmente em vida, né? A gente vê crianças da idade deles que não têm metade do conhecimento que eles têm, e é um conhecimento que não se aprende na escola. Não existe universidade para isso. A escola da vida é bem mais pesada, né? Ela puxa de um outro lugar, né? E ouvindo você, Sandra, assim, só pra quem tá ouvindo aqui ter noção, quantas famílias, Sandra, mais ou menos, hoje tem no Jardim da União? Hoje a gente tem uma faixa de 700 famílias. A Sandra ela é a maior referência da ocupação do Jardim da União. Você pode dizer que praticamente quando acontece alguma coisa lá, é a Sandra que tem que segurar, né? Que é mediadora. E assim, é a Sandra que tem que segurar, e eu tô falando do mesmo tipo qualquer coisa, não é só as coisas voltadas para a questão da moradia em si.
Porque isso é uma outra questão, né, Sandra? Muitas coisas acontecem dentro de uma ocupação e que vocês precisam lidar no dia a dia. Então, a gente já quebrou vários tabus aqui, acho que, e vários preconceitos só de você contar um pouco da história do Jardim da União, porque muita gente de fora pensa justamente isso, né? Ah, essas pessoas entram lá, como eu já ouvi algumas vezes, né? Ah, ali naquele lugar moram os favelados. Estamos todos aqui na quebrada e classificam aquelas pessoas por estarem em um processo de ocupação e não entendem que ele faz parte de uma luta. Sim. De pessoas que estão engajadas, pessoas que estão organizadas, aliás, que muitas vezes muito mais organizadas do que quem tá fora. Essa experiência das crianças de crescerem na luta, ela é rica, assim, né? As crianças do Jardim da União, elas sabem contar a história do Jardim da União. Elas sabem que ali se trata de um processo de luta. E isso se dá por conta de tudo isso que você falou. Não é simplesmente chegar em um terreno, né? Por que estamos fazendo isso? Qual Exato, o sentido? Né? Por que nós precisamos ocupar? Que foi a pergunta que eu te fiz, né? Por que nós estamos sendo negligenciados o tempo todo e responsabilizados o tempo todo, violentados o tempo todo? Como que você usa de um artifício de um Estado de Direito para negar um direito que é a moradia? Então, a resposta está dada diante do próprio Estado, que é o que eles tentam usar, por exemplo, em processos tão violentos que são as reintegrações de posse, né? Quem já esteve em algum processo de reintegração de posse é um momento, tipo, muito cruel, assim. Cara, a pessoa investe um dinheiro que ela não tem para construir um espacinho para poder ter a dignidade de ter um canto dela, e você se vê ali expulso, sabe, escoltado pela polícia, um monte de caminhão derrubando tudo que você tem construído, que você tá lutando. Acho que é desolador. Nós sofremos um processo de uma reintegração lá no Itajaí, né? Foi 16 de setembro de 2013. Foi bem violento, com a tropa de choque. Foi assim, eu morava ao lado, só que eu dormia lá, porque de noite é onde corre mais risco nas ocupações, principalmente de vir pessoas ligadas ao proprietário, a própria polícia vir à noite para tentar ver se tem alguma coisa errada, e aí as famílias acabam sofrendo algum tipo de violência. As intimidações, aí, né? Isso, as intimidações. Tanto é que nesse terreno do Itajaí começou a aparecer carro roubado, começou... então a gente tinha que fazer uma vigilância assim, 24 horas, principalmente à noite. Nesse dia nós sofremos, foi com a tropa de choque que a gente acordou, e aí foi daquele jeito, bomba, muitas pessoas apanharam, o gás para todo lado, a gente não conseguia retirar os pertences e tinha pessoas morrendo, documentos, mulheres grávidas apanhando, foi uma coisa absurda, horrível, muito ruim, muito ruim. Imagina agora, durante a pandemia, isso está acontecendo, né? A gente ainda teve a possibilidade de se abrigar de alguma forma, mas imagine as pessoas que fizeram exatamente isso que você falou. Investe o pouco que tem para construir, imaginando que vai poder morar ali, e de repente acorda do dia para a noite, tem tudo isso derrubado, você na rua com seus filhos, móveis, eles recolhem, levam para um tal de galpão, onde você tem que apresentar uma nota fiscal provando que aquilo é teu. Imagina a gente que compra coisas usadas, como que a gente vai recuperar a geladeira que comprou do vizinho porque trocou a dele. Não recupera, né? Então, assim, cada vez para te oprimir, para te intimidar mesmo, para dizer, então, não faz mais isso, não ocupa, não vem invadir o que não é seu, né? Então, e o que é isso que o Will falou, que, como eu falei, o motivo da gente ocupar principal é da gente poder ter uma segurança de um teto, perder essa eterna insegurança do aluguel, que é um dinheiro que você não recupera nunca, é uma coisa que você está pagando hoje, já com a certeza de que está devendo amanhã. E junto com toda essa luta que a gente fez pela moradia, a gente conseguiu conquistar outros direitos e descobriu que a gente podia lutar por outros direitos. Aqui, a gente não conseguia matricular as crianças na escola por não ter um comprovante de residência. Isso foi assim, uma luta frenética que nós tivemos que fazer para poderem aceitar nossos filhos nas escolas do entorno. Mais um direito retirado, né, cara? Direito à educação, velho. Exatamente. Mano. A UBS também usava o mesmo argumento. Quando a gente chegava lá, olha, preciso passar no médico, você é da ocupação? Ah, então, tem que esperar. Nossa, a gente não tem agente de saúde lá.
não é aqui que vocês são atendidos. Então, nós tivemos que fazer uma outra luta para que as UBSs da região nos atendessem. Cara, que ridículo. Então... Eu tô indignado, desculpa. Não, mas é verdade. Meu. O Will fez parte desse processo, né, Will? Sim, Eu sempre penso e quero trazer as pessoas para refletir sobre uma questão que eu acho que é muito essencial, assim. Há quem pense que uma pessoa que ocupa um espaço é isso. É vagabundo, é a pessoa que não tem que fazer, é a pessoa que quer tomar o do outro. Mano, você não tem noção, você que tá aí do outro lado, você que pensou ou pensa assim, a dor que é você estar num processo desse. Os seus filhos vão sofrer preconceito na escola. Exato. Se eles conseguirem acessar a escola. É isso que eu ia falar, se eles conseguirem entrar na escola. Você não vai ter direito à saúde, porque como a Sandra falou, foi uma luta gigantesca de empurra pra cá, empurra pra lá. Não tinha quem se colocava no lugar de atender a ocupação. Pra vocês terem ideia, não tinha nenhuma organização. Tipo, você olhava no mapa e assim, toda a UBS ali em volta falava, esse território não é nosso. Esse território não é nosso. Não tem quem vai atender lá porque não tem equipe demandada para atender lá. Então, todo o processo é muito violento. Se pergunte aí, você que tá do outro lado, por que alguém que simplesmente passasse pela cabeça dela ocupar um espaço iria se colocar num lugar de sofrer tanta violência? Exatamente. Não é uma escolha, né, mano? Não é uma escolha. O que é mais, assim, danoso, que deixa mais... A gente fica triste, obviamente, quando um adulto sofre um preconceito, de alguma forma ele consegue se desvencilhar, superar, entender, procurar entender. Mas quando uma criança sofre um preconceito por morar numa ocupação, ou numa favela, como gostam de falar. Minha filha, por várias vezes, ela chegava em casa e falava, mãe, na escola as meninas falaram que não ia ficar comigo porque eu sou favelada. Não, porque eu sou barraqueira. Por que ela me chamou de barraqueira? Eu falei, você briga muito? Ela, não, mãe. Eu falava, não, Sofia, é porque você mora aqui na ocupação, mas não leva isso a sério, não. E assim, várias vezes isso aconteceu. Até que ela, né, eu agradeço muito, eu fiz sozinha, que começaram a fazer esse trabalho e ela começou a ter orgulho de onde ela mora. E ela não se sentiu mais intimidada por esse tipo de comentários vindo de outras crianças. Muitas vezes crianças que também tem esse problema de moradia, tem o problema das necessidades, dos direitos negados, mas que não tem esse entendimento. Onde eu falo que eu tenho muito orgulho de ter criado meus filhos dentro da ocupação, mesmo diante de tantos problemas que nós passamos, de tantas privações, da negligência, que sinceramente confesso, negligenciei muito no aprendizado deles, não está tão presente, mas hoje eu olho para eles e vejo outros adolescentes, totalmente diferente, por exemplo, dos meus filhos mais velhos, que eu criei na idade deles, que estavam chegando aqui, quando meu filho veio para cá, acho que com 17, a menina tinha 14, 15, eles não queriam vir para cá, porque tinha aquele preconceito, a gente vai morar no barco de madeira, mas é muito longe, todo aquele processo. E eu vejo o Luiz e a Sofia hoje totalmente diferentes, com uma outra visão. Sinto muito orgulho quando eu vejo meu filho defendendo as meninas quando sofre algum tipo de preconceito no campo de futebol ou na escola. A Sofia defendendo, porque ela é muito feminista, defendendo as amigas. Então, eu fico muito orgulhosa disso. E digo, acho que toda criança deveria passar por esse processo de aprendizado, porque isso se leva para a vida. A gente teve um episódio falando sobre sanidade mental e o Rubinho, ele compartilhou isso, né? A gente que é nascido e criado na periferia, e ainda mais quando tá nesse processo, né, de buscar a dignidade de ter um teto para viver, para morar, a gente acaba sendo forjado de outra maneira, né? A gente aguenta as pressões que o mundo exerce em cima da gente de uma maneira muito mais tranquila, né? Por conta disso, por causa do aprendizado. Coisa que a Sandra falou e que eu concordo muito é que todas as pessoas deveriam, pelo menos, ir conhecer o processo de uma ocupação. Sim. Entrar mesmo, conhecer mesmo, porque a experiência em si é gigantesca. É como eu sempre falei que sempre morei na periferia, mas a partir do momento que eu comecei a atuar dentro do Jardim da União, eu comecei a ter uma outra perspectiva de vida. Porque, de fato, assim, são muitas potências, né, Sandra? São muitas potências, boas e ruins, porque, como a Sandra falou, é um espaço
totalmente negligenciado. Imagina quantas coisas podem crescer dentro de espaços assim também, né? E quando eu falo que a Sandra tem que lidar com tudo, mano, eu posso dizer que sim, a Sandra tem que lidar desde, tipo, mano, uma questão de violência doméstica ao tráfico. É disso que eu tô falando. Exatamente. Só pra vocês terem noção da intensidade das coisas. Nós estamos falando que o Estado, e por isso que eu de novo vou bater nessa porra desse liberalismo, desse neoliberalismo. Por quê? Porque a gente tá falando de um Estado em que ao mesmo tempo que ele te nega, ele diz que quando você vai atrás dos seus direitos de vida, que é um direito garantido na Constituição, ele diz que a propriedade é mais importante que a sua vida. Que era mais importante que a vida das crianças, né? Por isso que eu tô sempre me perguntando, tipo, qual criança tem acesso ao ECA? Sim, existem crianças que estão à margem do Estatuto da Criança e do Adolescente e que para essas crianças a violência cabe. Essas crianças muitas vezes estão dentro de ocupações, estão sofrendo de violências psicológicas dentro das escolas. Por quê? Porque na hora em que um coleguinha dela, que é uma outra criança, que ensinaram para ela a oprimir a outra porque está dentro de uma ocupação, você não vê uma postura diferente da gestão da escola, você não vê uma postura diferente dentro de um órgão de saúde, sabe? Essas pessoas, elas são culpabilizadas por estarem lutando por um direito básico. Mais uma vez, estamos aqui falando de direito básico. Só que a diferença tá, essas pessoas que estão lá, a maioria delas, porque também, né, mano, é isso, 700 famílias dentro de um espaço. Lógico que você não vai conseguir ter o controle de tudo que acontece. Todo lugar tem pessoas boas e ruins. Sim. E muitas vezes vão pegar situações ruins também pra manchar e sujar a luta, né, Sandra? Sim, sim. Todo esse processo nós tivemos que passar. Existia uma briga de casal, uma violência doméstica. Então era reunido todos os coordenadores, ia conversar com o casal. Se a esposa dizia que o marido tinha que sair, que ela não queria mais, a gente intermediava isso, convencia o companheiro a sair, e ele saía, e ela ficava com as crianças, obviamente. Teve casos onde nós expulsamos pessoas por violência mesmo, por agressão, toda hora a polícia está aqui por um chamado, aquilo também vai para o nosso histórico. Poxa, lá na ocupação, lá na invasão, porque as pessoas têm essa dificuldade de falar que é uma ocupação, né? Todo mundo chama de invasão mesmo. Lá na invasão toda hora tem um morto, tem uma briga, tem isso. Isso foi evitado de certa forma, não acontece tanto. De certa forma a gente conseguiu evitar que isso trouxesse uma imagem negativa para os moradores. Nossas crianças são soltas dentro do bairro, todo mundo se conhece, de certa forma. Até mesmo durante a pandemia a gente conseguiu se preservar de alguma forma. A gente teve 2 casos de óbito, mas uma já era uma senhora idosa que já tinha problemas de saúde e uma outra que não tinha tanto problema, mas infelizmente veio a óbito. Então, eu acho que tudo isso foi devido à nossa organização. A sociedade, principalmente aqui no Brasil, ela é muito desumana, né? Você contando todas essas histórias, assim, eu tento me colocar no contexto, mas eu não consigo, porque, tipo, não tem como mensurar. E a vivência, né, cara? É muito particular a vivência de quem tá passando por isso, né? Foda, né? A gente pode falar, pô, é complicado, é triste, mas ter a vivência na pele, só quem vive mesmo, só quem luta, né? A luta é constante, mano. Ela não pode parar e você precisa manter as pessoas ali que estão dentro do processo ocupacional engajadas. Sim. Sabe? Porque não adianta, por exemplo, num processo em que tá acontecendo alguma coisa muito problemática e você não ter o apoio das pessoas que estão ali. Essas pessoas, elas precisam entender a importância da luta. Lembrei agora, Sandra, de quando a gente foi lá na Secretaria de Educação. Sim. A gente fez um ato que a gente foi da ocupação até a Secretaria de Educação. A gente fez pela Atlântica, né? Isso. Porque, mano, as crianças não tinham acesso à escola. E a justificativa era o quê? Não tem vaga. Não tem vaga, cara. É a pior desculpa. É a pior desculpa. Pra vocês terem ideia dos problemas que surgiam e é capaz de ainda ter, agora é mais fácil diante do avanço, mas muito constante, era que, por exemplo, eles faziam as matrículas e eles jogavam as crianças em qualquer escola. Às vezes, lá no Marcilac. Imagina. Sim. Nada a ver. Lógica, meu. Não, e aí você, isso é o processo de luta. As pessoas estão ali por moradia. Aí você chega e fala assim, não,
a gente vai ter que se mobilizar, porque eles não respondem. A gente tenta conversar, eles jogam pra um pro outro, então nós vamos fazer o quê? Vamos até lá. Na época a gente tava lá, a Sandra falou, não, vamos mobilizar essas mães, essas famílias e as crianças e vamos pra lá. Fomos pra lá. Eles nos receberam assim. Ninguém quer bagunçar na frente do seu portão, né? Fecharam os portões. Foi. Fecharam tudo. Fecharam tudo, assim. Mas, de fato, precisa manter essa coisa de que não, ó, essas pessoas são ruins, como a Sandra falou, essas pessoas são as faveladas, essas pessoas são as injustas, né? E aí, quando essas pessoas estão lá dizendo, não, nossos filhos estão sem escola e vocês são responsáveis, você tá colocando ali na frente das pessoas, sabe? De onde de fato vem, porque é tudo ali, né, debaixo dos panos, escondidos, e você tem uma mídia que vai trabalhar para isso, vai continuar reforçando essa ideia de invasão, de que essas pessoas estão ali, de que a criminalidade ali é maior, de que só existe coisa ruim dentro desses espaços. E o estereótipo, ele tá tão enraizado, que, às vezes quando a comunidade, que, é humilde também, em vez de somar forças, é a primeira a se voltar contra e criar barreiras pra, piorar ainda a situação do pessoal que tá ali na luta. Eu moro aqui numa rua no Jardim Silveira, onde de frente pra onde eu moro, tá tendo uma ocupação. E o que acontece? Os vizinhos se mobilizaram, todos, pra construir e cercar hortas em frente de casa para que essa ocupação não chegue até próximo da nossa rua. Olha a articulação que o povo faz, entendeu? Já com preconceito. Teve gente que cercou, um terreno enorme. Cercou que não é nem dele, simplesmente pro pessoal não chegar próximo à casa. Entendeu? Então a comunidade tem que começar a parar com esse preconceito, desconstruir esses estereótipos, entendeu? E entender que essa luta é legítima. Sim. Entendeu? Que do mesmo jeito que aquele pessoal tá lutando, a pessoa, se tivesse um pouquinho de empatia, poderia estar vendo que ela poderia estar naquela situação também. E, aliás, é ela que não se percebe que dentro desses mesmos processos de negligência, ela também está sendo negligenciada, Exato. Né? A gente já falou aqui, que é uma pergunta que todo mundo precisa fazer, né? Quantas pessoas têm, de fato, terreno legalizado aqui? Vamos pegar aqui em Parelheiros. Pouquíssimos, velho. Muito pouco. Então, assim, se for olhar por essa lógica, todo mundo aqui faz parte desse processo. Foi a partir de outras lutas que você sabe que o tempo que você tá ali e tudo mais, que você sabe que você tem a segurança de que ali é a sua casa. Mas quantos, de fato, tem legalização dos terrenos? Pare você pra pensar aí. Se você não sabe, se você é jovem, você que tá ouvindo aí do outro lado, vá perguntar pros seus pais, pros seus avós. Exatamente. Pede pra ver o contrato de compra e venda do terreno da sua casa. O contrato às vezes até tem. É escritura. É escritura. São pouquíssimos. O meu pai, ele é o 10º morador, segundo ele, né? No Jardim dos Álamos. Ele tem um contrato de compra e venda. Só. Mas se for buscar a escrituração, esquece, velho. Como eu falei lá no começo. Hoje, por exemplo, ele é o 10º morador. Mas como que começou o Jardim dos Álamos? Foi exatamente uma ocupação. Sim. E naquela época não era uma ocupação. Eu entendo que ocupação é uma coisa organizada. Invasão é aquilo que você chega e você toma aquele espaço, cada um pega um tamanho que quer. Foi assim que começou a maioria dos bairros, né? Então hoje tem pessoas Exatamente. que têm um terreno enorme, mas que ela não pagou nada por ele, não era dele, ele simplesmente chegou e se apropriou. E disso ele foi vendendo pedaços, transformou em bairro, e existe o contrato de compra e venda, mas a legalidade que a lei exige não existe. Dentro da nossa região não tem, gente, não tem. Ela não existe pra nós, né, Sandra? Ela não existe pra nós. Né? Não existe. Então, não existe. Você apaga ali pra trás, né? E você fala, não, daqui pra frente, o favelado é ele. Exatamente. Né? O invasor é ele. Gente, muito triste quando um pobre começa a se enxergar aí como elite, né? Dentro de um território. Esse é o problema, né? Eu lembro, sabe a ocupação que teve no céu? Não, salvo engano, era do MTST, naquele terreno atrás do Sacolão Heimberg, sim. próximo ao Sonda. No dia que tava tendo a retirada das famílias lá, né? Eu tinha acabado de passar de ônibus pra ir pro centro, se eu não me engano, e eu vi as famílias saindo. E tinha gente no ônibus ainda falando, aí ó, tirando os vagabundos e não sei o que. Todo dia eu dou graças a Deus que eu tenho um teto pra morar, tenho uma cama pra dormir, tenho as 3 refeições, mas será que aquele povo que tá saindo dali
Vai ter tudo isso essa noite? Eu não sei. E é a mesma coisa que a gente fala e falou aqui da questão racial, né? Do quanto o que a Sandra começou dizendo, o quanto a mídia também constrói uma narrativa que é justamente para criminalizar atos que vão de encontro a cobrar direitos essenciais. E você não vai dar destaque para isso. Imagina se toda a população pobre de periferia apoiasse manifestações de ocupação, sabe? Seria totalmente diferente. Pensando em quantos terrenos estão por aí que não são legalizados porque tem dono, mas não tem nenhum tipo de legalização, ou são terrenos da prefeitura e pessoas precisando de casa. Imagina se existe um apoio popular para que faça, não, é um direito e as pessoas precisam ir atrás. Nosso país chamou aqueles que pensaram em reforma agrária de comunistas. Reforma que nunca veio, né? Uma reforma que nunca veio, mas ela é uma base para você, de fato, começar a desconstruir uma desigualdade. Se de fato o Estado agisse como teria que agir, ocupar não seria necessário da forma como que é. Sim. Entende? E é de novo o Estado apontando o dedo e falando: se você não serve às lógicas do Estado, o Estado vai te sufocar até você morrer. Ele tenta fazer isso com as ocupações de moradia quando nega o direito, possibilita a violência, possibilita as violações, mas as pessoas elas estão engajadas, elas já não estão mais cegas dentro desse jogo, sabe? Elas sabem, tipo, são movimentos organizados, igual a Sandra falou. Invasão é uma coisa, ocupação, ela tem uma organização, ela tem um processo de luta. Essas pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem que elas têm direitos que estão sendo violados, elas sabem que elas têm direito que os filhos não passem por violência, que independente de estar no espaço que ele foi ocupado, que ele não tá ali legalizado tudo da forma como o Estado organiza, isso não nega, por exemplo, as crianças de ter acesso à escola, as pessoas de terem direito à saúde, porque isso é negligenciar a vida. Então, o Estado, tipo, indo contrário à base de sua própria existência, né? Rasgamos a Constituição de novo, né? Sim. Isso sem contar outras coisas, né, Sandra? Por exemplo, quantas pessoas que estão ali na situação de ocupação, numa situação de vulnerabilidade, desempregadas, e na hora de procurar emprego também tem o problema de dizer que mora numa ocupação. Sim, eu conheço pessoas aqui que não falam, principalmente as mulheres, diaristas, domésticas, né, pessoas que trabalham em casa de família, elas evitam falar, porque já sofrem o preconceito logo de cara. Então, muitas têm receio de falar e só contam muito tempo depois, ou não contam, que moram em ocupação. Infelizmente, é isso, é o estereótipo, né? Sim. A gente tem que conviver com isso, até que toda a consciência mude. Isso vai levar milênios. Estava ouvindo vocês falando aí, eu lembrei de uma situação que eu passei recente na subprefeitura, em que eu cheguei lá e fui cobrar umas coisas que estavam pendentes com relação ao bairro, a regularização e tudo mais. E aí eu comecei a falar. De repente o subprefeito olhou para mim e falou assim: nossa, você é parente do fulano? Você conhece o fulano? Eu falei: não. Mas quem é o fulano? Ele veio recentemente aqui, você fala igual ele. Eu falei: mas eu não conheço ele. Nossa, vocês falam iguais. Lógico, o cara era de um outro movimento, eu acho que ele é ligado ao MTST. E aí depois eu fiquei pensando, falei, talvez seja porque a gente tem consciência do quanto a gente está sendo negligenciado. Então a gente tem essa ênfase na fala, né? Um modo de falar que aí trata a gente como comunista, exatamente isso. Chegou a comunista. Exatamente. Escuto bastante também. Comunista! Muita luta. E, Sandra, houveram outros movimentos, mutirões, né? E hoje também você tá com outros movimentos aí. Queria que você falasse um pouco sobre como que estão os movimentos hoje mesmo, né? Você falou aí das novas redes, as novas atividades que estão acontecendo. Uma coisa que pra mim vai ser sempre referência dentro do Jardim da União. Mano, as mulheres são muito fortes. Elas são muito fortes. Mas isso sem dúvida. Não, mano. Não, você tem que ver esse processo dentro da ocupação. É muito louco, mano. Não tem como, é com elas. Precisava desenrolar qualquer coisa, mano. As mulheres. É elas que se mexem, assim. E fazem acontecer, tá ligado? É uma coisa muito louca. É aquilo que eu falei. Potencializa, 3 vezes mais. Foda. É louco. Como que tá, Sandra? Os movimentos aí, né? Muita luta conseguiram e
né? Teve todo o processo de desenhar como que ficaria esse bairro Jardim da União. A gente fica muito feliz de saber, mas os processos continuam, né? E você tá aí construindo novos processos. Como que estão? O que tem por aí? Sim, durante todo o tempo, depois que a rede saiu, nós fundamos a associação, eu fui presidente dessa associação até o início do ano, agora até abril. Na verdade, eu renunciei ao segundo mandato, porque é isso, a gente sofreu vários processos de organização, que é isso, nós preparamos o bairro para o poder público chegar e simplesmente regularizar. Eles não tiveram trabalho nenhum. Agora está entrando o asfalto. Tanto é que até os postes que a Enel colocou mal colocados continuam, porque nem isso eles tiraram do lugar. Eles estão fazendo do jeito que está. Outubro de 2018 eu resolvi que aquele processo já não fazia mais sentido para mim, que eu queria novos horizontes. No início da pandemia, eu criei uma rede de solidariedade, fazendo campanhas aí durante a pandemia para trazer doações para os moradores, porque a maioria realmente ficou desempregada. Praticamente a ocupação em peso ficou afastada do serviço, porque a maioria trabalha em serviços domésticos, construção civil, então os patrões não queriam as pessoas perto também, ficaram a maioria em casa. E aí eu fui fazendo esse processo, gostei muito, porque faz parte de mim. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de estar sempre em atividade. E o processo de auto-organização já não me deixava mais tão ativa. Então, em outubro do ano passado, eu decidi que, após a festa da ocupação, que é 12 de outubro, aniversário, eu me despedi da associação. E aí falei com o pessoal, algumas pessoas decidiram que também iam sair, outros decidiram ficar. E foi fazendo esse processo aí de transição, montando nova chapa, aí abriu-se eleição. Em abril foi concretizado. E aí algumas pessoas que já estavam nessa organização ficaram e as outras saíram, cada um foi para um lado. Eu, o Marcelo, ficamos na Casa da Mãe Solo, e nós demos início a ela em outubro do ano passado. A Casa da Mãe Solo seria voltada mais para as mães, os adolescentes, também os homens. A gente quer trazer cursos profissionalizantes, dar formação. Tem o time de futebol que a gente está, desde 2019 que a gente fundou, o time feminino e masculino da ocupação. Então, é um projeto mais voltado para isso. Então, agora que está voltando, a maioria está se vacinando, a gente quer retomar. Então, tem cursos de manicure, depilação, cabelo, culinária, corte e costura, crochê. Tem vários cursos aí que já estão engatilhados para que a gente possa começar ele presencial. E aí, através da Casa da Mãe Solo, a gente busca, né, recursos para trazer cesta básica, que a gente já tem mais ou menos mapeadas as famílias que estão em maior vulnerabilidade, as crianças que precisam de mais atenção, da aula de reforço. É isso. Então, eu estou me dedicando mais a esse projeto da Casa da Mãe Solo, que agora, em outubro, vai fazer um ano. Inclusive, vocês estão mais que convidados, dia 10 de outubro. A gente vai fazer a festa das crianças com um ano da Casa da Mãe Solo. Bacana. Possibilidades de cursos vocês aceitam também? Tipo, às vezes alguém tá ouvindo, né, e quer oferecer, ensinar alguma coisa. Sim, claro. A gente tá buscando voluntários, e tem que ser voluntário mesmo, gente. Não tem recurso de nada. E não pode ter medo de vir fazer as aulas no barraco de madeira. Sandra, se você quiser aproveitar esse momento já para deixar seu contato aí para quem estiver ouvindo, quiser procurar você para conversar sobre essa possibilidade, é o momento. É só entrar em contato no WhatsApp 98159-8698. Também tem as páginas no Facebook e no Instagram, que é a Casa da Mãe Solo. Então, pessoas que queiram fazer cursos, dar oficinas para crianças, para mulheres, até mesmo para os homens. Gente, a Casa da Mãe Solo, o nome é Casa da Mãe Solo, mas a gente também sabe que existem muitos pais solo, né? Inclusive na ocupação nós temos isso. Verdade. Então ela é uma casa aberta para todos que queiram mudar de profissão, aprender novos horizontes, mudar de perspectiva de vida, trazer seus filhos também, isso é muito bom. Pode vir, dar qualquer tipo de curso. Não. Menos sobre Bolsonaro. Esse nome a gente tá isolando aí.
Gostaria de pedir para vocês aí, quem estiver ouvindo, poder doar qualquer brinquedinho usado, que esteja em bom estado, porque tá difícil, viu, gente? Muito difícil. A pandemia quebrou muita gente. Antigamente, chegava Dia das Crianças, tinha vários grupos que entravam em contato, perguntando se podia vir trazer. Esse ano tá bem escasso, bem difícil. Tá. E aí eu tô arrecadando para casa da mãe escola uns brinquedos. Pode ser usados, quem quiser doar doces, pipoca, quiser fazer alguma brincadeira com as crianças aí. Da casa da mãe escola vai ser dia 10, tá? Então sejam bem-vindos e pode entrar em contato através do WhatsApp aí, que se for preciso a gente dá um jeito de buscar. Com certeza a gente vai se movimentar e esses brinquedos vão chegar sim, sabe? Mobiliza aí a galera. Pode deixar que vai chegar, viu? Obrigada, gente. Gratidão mesmo. Você serve ele inteiro, olha. Você não vai servir aquele rabo despedaçado, sabe? Assim é mais bonito. Não é mais bonito? Eu achei. Se você nunca comeu um rabo, meu filho, você não sabe o que você tá perdendo. Você não sabe o que você tá perdendo, olha. O que pode ser mais miserável do que uma pessoa faminta, sem teto, sem futuro, sem saúde? Sabemos que são poucos os miseráveis do país, mas às vezes esquecemos da quantidade também imensa de miseráveis que estão em nossa órbita, cuja barriga não está vazia, mas a cabeça totalmente. Marta Medeiros. São essas mentes vazias que atacam os processos de luta, né? São as verdadeiras oficinas do diabo. É que vão gritar mito ainda. Eu vou pra lá só. Meu presidente. Ai, nem fala. É o vomito. Os miseráveis de alma, de caráter, de empatia. Né? Eu acho que se tivesse que ter um arrebatamento, que as pessoas também tanto falam, que essas pessoas sejam arrebatadas porque pros infernos, porque o mundo vai ficar muito melhor. Vamos pro nosso... Vamos, só porque é de lá. É isso aí. Vamos de indicação. Sandra, você pensou em alguma coisa pra indicar? Eu lembro quando você falou, eu lembrei de Carolina de Jesus. Eita ferro. Sim, faz todo sentido. Eu procuro assim, ler muito sobre ela, mas nunca li um livro dela, você acredita? Nunca consegui um livro dela. Não sei onde eu consigo, porque eu gostaria muito de ler uma obra dela. Will? E eu tenho muita vontade de ler Quarto de Despejo. Eu vou levar pra você, Sandra. Quando eu for, eu vou levar pra você. Sério. Porque eu acho que ela é a maior referência, né? De que dentro de uma ocupação, dentro das massas, das mais tidas como inferiores, né? Porque acho que é assim que as pessoas nos veem, como inferiores. Foi uma alma iluminada, né? Uma pessoa, um ser iluminado que conseguiu transmitir todos os seus pensamentos, todas as suas angústias, as dores, inseguranças em poesias, e isso transmitidas para vários idiomas, né? Pelo que eu soube. E ela, eu acho que é a maior referência assim, de pessoas como nós, pessoas meras mortais, e que ela conseguiu ser imortalizada, né? Sim. Viva a Carolina. Uma mulher preta, solo, que esteve em situação de ocupação, catadora, e aí escritora renomadíssima, e que agora finalmente, né, vai receber aí uma estátua aqui no Parque Linear de Parelheiros, o que faz nosso coração pelo menos receber um quentinho, né? Uma estátua de uma verdadeira heroína brasileira, né? Bom, eu vou indicar o filme A Procura da Felicidade. Acho que em outro momento a gente já indicou esse filme, mas também cabe nesse papo que a gente teve hoje com a Sandra. Que é isso, né? No final das contas, tá todo mundo à procura da felicidade. Uns não têm luta e se acham no direito de julgar os outros. E outros têm muita luta e eu só tenho que parabenizar, né? Porque eu, olhando pra mim, eu não sei se eu teria a força que vocês têm, né? Então fica aí a dica desse filme. E sim, a gente vai visitar, né? Sim, com certeza. A gente vai lá, a gente quer estar perto, quer estar próximo, quer trazer outras histórias aí pra gente dialogar com o nosso público. Muito obrigado, Sandra, mais uma vez. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Eu vou indicar
um filme, também foi uma minissérie, né? Que é A Guerra de Canudos, né? Pra quem não entende o que é o comunismo, é bom dar uma olhadinha, entender um pouquinho da história de Antônio Conselheiro, o que ele fez para tentar levantar aquele povo da roça, que lutou muito para conseguir pelo menos um espaço e sair um pouquinho da opressão dos ditos conservadores, né? E é isso, é um filme que representa uma história do nosso país, uma história muito importante, que ela foi muito manchada através do tempo, tá? E Foda. a minha indicação hoje é essa. E um pouquinho mais leve para quebrar o peso do assunto, eu queria indicar Monstro do Pântano, que é uma série muito da hora que eu tô assistindo da DC. Que você pode pensar que não tem nada a ver, mas Monstro do Pântano ele lida direto com a defesa do seu próprio território. É verdade. Que estão querendo dominar ele. Sim, é verdade. Faz sentido. Mano, minhas séries são todas indicadas com analogia, vai. Ah, com certeza. o spoiler sobre a Guerra de Canudos, o exército passou uma grande vergonha. Aliás, procura lá pra saber. Eu vou de 2 indicações também. Eu vou indicar um livro, que é um livro do Boulos, um livro antigo dele, Guilherme Boulos, que é o livro Por que Ocupamos, que foi uma das perguntas que eu fiz pra Sandra aqui. E aqui ele vai dizer um pouco sobre tudo isso que a gente conversou, um pouco mais de detalhes, como que se olha e um pouco sobre o movimento de organização, nesse caso aqui, do MTST, né? E do MST. Gente, lembrando que MST, ele é mais rural, e MTST, ele é urbano. Então, é um livro bem curtinho, que faz muito sentido, ajuda bastante a quebrar esses estereótipos, vale muito a pena aí ler mesmo, porque aqui ele parte das perguntas, né? Isso aqui é legal. Vai essa aqui minha indicação de livro. E eu vou indicar um jogo. Eu vou indicar um jogo que eu não vou conseguir explicar muita coisa sobre ele, mas ele tem muito a ver com o nosso momento político atual. Ele tem muito a ver com o engajamento da juventude. E também tem um pouco a ver com as dores. É um jogo que do nada eu encontrei com ele. É um jogo muito simples. Ele tem para PC e para celular, se não me engano. Que se chama Free Fire. Rota 96. Free Free Fire não. Free Fire foi na ocupação. Fala, GTA. A GTA. Se chama Rota 96. É um jogo que fala sobre política e sobre engajamento. Ele fala sobre voto, ele fala sobre posicionamento, ele fala de rebeldia. É muito foda, assim, tipo, o jogo é uma aula e uma viagem, assim, porque basicamente, para explicar um pouco o jogo, tem várias histórias que você comanda e você tem que ajudar essas pessoas diante do que elas vão passando ali, porque elas estão tentando fugir de um território hostil. E aí você tem a possibilidade de ajudar essas pessoas a fugir ou ajudar essas pessoas a lutar. E aí lutar pode ser conversando com pessoas, pode ser também, tipo, vai ter algumas coisas mais de ação, então você vai ter que agir diante de algumas situações que estão acontecendo. Então tem a questão da polícia, tem o debate político, tem a mídia movendo a opinião pública, tem aquelas figuras que são mais incisivas, mais rebeldes. Então o jogo, ele é tipo um jogo político, assim, colocado na tua mão, assim. É um pouco tenso, porque você pode levar as pessoas para um caminho muito legal, ao mesmo tempo também você pode condenar essas pessoas. E aí, condenar você vai ter que jogar para entender. Rota 96, um jogo bem legal. Então é isso, minhas indicações são essas. Então é hora de dar uma de Teletubbies e é hora de dar tchau. Mas assim, Sandra, quero te agradecer demais por agregar aqui. Quando a gente pensou nessa pauta, teu nome veio na minha cabeça direto, e por conta de tudo isso que você representa, por conta de todo o seu movimento, eu tenho assim uma admiração muito grande por você enquanto pessoa, pela sua caminhada, pelas dificuldades, porque como o Michel falou aqui, não é qualquer um que aguenta o peso que você aguenta, e o quanto você tá aí transformando e ajudando a transformar não só a vida, mas a cabeça de uma série de pessoas, e ter se permitido vir aqui
também para ajudar para que essa discussão chegue em quem tá ouvindo o nosso podcast. Foi agregador demais, assim, de ter aqui com a gente. De verdade, Sandra. Hoje aqui é só gratidão mesmo, viu? Que você deu uma aula, você desestigmatizou um assunto que muita gente aponta, mas pouca gente realmente entende o que é uma ocupação, o que é esse processo. Então, obrigado mesmo e força, meu, para que vocês nunca abandonem a luta e que continuem mobilizando outras pessoas a lutar pela dignidade de ter o próprio espaço. E sinta-se à vontade, tá, Sandra, para voltar aqui, não somente num dia de gravação, mas tudo que você precisar, que nem essa ação referente às crianças, a gente vai tomar partido disso, a gente vai fazer aqui dentro das nossas redes sociais uma divulgação. Como eu disse, esses brinquedos vão chegar de um jeito ou de outro, mas vão chegar. E é isso, o espaço aqui está aberto. Qualquer demanda que vocês tiverem, precisar de apoio, a gente está aqui. Esse espaço a gente sempre deixa aberto, porque, como a gente falou, todo mundo está na trincheira, né? Uns estão mais avançados na luta, outros estão ainda para trás aprendendo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu estou aprendendo cada episódio, cada pessoa que eu conheço, e vai tirando, né, todas aquelas teias que vão colocando na sua frente para ofuscar e ver que realmente o problema vem de cima, né? Nunca vem de baixo. E parabéns, muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Gente, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada mesmo. É muito importante, assim, a gente falar o nosso lado da história. Vou dizer uma coisa pra vocês, gente, tem personagens riquíssimos dentro da história do Jardim da União. Às vezes eu fico brincando, falo, nossa, é igual o amigo falou aí, conversa de boteco. Às vezes a gente senta e começa a relembrar as coisas e vem personagens que nem estão mais com a gente, mas que fizeram parte da história, foram tão importantes. E um dia, quem sabe, talvez, assim, quando eu já estiver bem velhinha, eu sente e comece a escrever todas essas histórias aí. Eu apoio. Não, na verdade, eu vou até dar um puxão de orelha. Começa a escrever agora. Não perca tempo. Não perca tempo. Pra gente ter narradores de Javé, agora vamos ter narradores da União. Olha. Valeu mesmo, viu, gente? Obrigado. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Estamos no Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram, YouTube. A Sandra deixou o contato dela, então caso Deus toque seu coração, entre aí nessa batalha aí com a gente, ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. E vamos fazer também, se você que tá ouvindo tá aqui perto, vamos fazer também do Espaço Camoelo um polo pra gente juntar isso aí. Qualquer coisa, entre em contato com a gente nas redes, ou se você tá aqui perto, sabe onde fica o Espaço Camoelo? Se não sabe também, ele tá no Google Maps. Exatamente. E se conhece qualquer um de nós três também, pode procurar diretamente que a gente vai direcionando. E vai trazendo que a gente junta aqui e depois a gente vai lá levar no Jardim da União. Exatamente. E a partir daqui é um processo que a gente está abraçando e junto com vocês que estão aí do outro lado também. A vida é mais fácil quando a gente tem união. No Jardim da União. Isso aí. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bom final de semana. Boa noite, gente. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz.